2 Crônicas, no capítulo 20. Mantenha a sua Bíblia aberta, né? Em 2 Crônicas, ou pode acompanhar através do nosso telão. Mas é importante acompanhar na Bíblia, na Palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita para que nós tivéssemos um mapa, tivéssemos um norte, para que nós tivéssemos o nosso caminho muito claro naquilo que estamos enfrentando, porque a Bíblia é o Espírito Santo falando com você. A Bíblia é o Espírito Santo falando comigo. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. E o Senhor pega e faz com que essa palavra tenha significado para nós, né? Tenha um sentido de orientação espiritual para a nossa vida. E diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Que problemão, hein? O rei Jeosafá estava, porque alguns reis se levantaram contra Judá, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Diversos reinos se uniram, e era uma grande multidão armada contra o povo de Judá. Então eles vinham já, iriam dominar a cidade com o país, né? A tribo de Judá, aquela nação, com muita violência. Eles eram conquistadores. Havia uma união entre aquelas nações para destruir e acabar com o povo de Deus. E Josafá, então, ele teve medo, ele temeu. O que fazer agora? O que eu vou fazer? E olha só, quando vieram os mensageiros, vieram alguns e avisaram a Josafá: vem contra ti grande multidão, um exército, da além do mar e da Síria, e já estão chegando. Sabe quando a gente está com aquele problemão que não tem saída? Aquela dificuldade que nós olhamos para as nossas forças e percebemos que nós em nós mesmos não temos condições de resolver aquilo. Era a situação de Josafá. Ele pensou assim: que farei? Que farei? E ele tinha a responsabilidade de toda aquela nação diante de si. Não é diferente do que a gente enfrenta de vez em quando, né? De vez em quando os problemas parecem que são maiores do que nós. E não existe solução. E não tem uma maneira de agir. E daí? O que nós podemos fazer? Diz a palavra que Josafá temeu. E temendo, ele estava no estado interior de angústia e dor e sofrimento. E temendo, ele pôs-se a
buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Sabe que esses momentos, muitas vezes, são oportunidades para quem está afastado de Deus, né? Fico imaginando que o Senhor às vezes pensa assim: olha, aquele jovem, aquela senhora, aquele senhor, né, aquele moço, aquela moça, está tão distanciado de mim e não me busca mais, e não procura a minha casa, e não procura a minha palavra, e não procura os meus caminhos. O que eu posso fazer como um ato de amor para que aquela pessoa de repente se vire dessa situação e comece a me buscar? E muitas vezes o Senhor permite situações em que a gente fica aprisionado num problema que é maior do que nós e que nós não temos condições de resolver, porque o Senhor está nos chamando para buscá-lo, está nos chamando para uma vida de oração, está nos chamando para uma vida de quebrantamento, de coração partido e quebrantado diante de Deus. Seria melhor que não fosse assim, né? Como seria bom se nós buscássemos ao Senhor só porque nós o amamos, que nós buscássemos ao Senhor só porque a palavra diz que devemos, que nós buscássemos ao Senhor porque nós temos aquele coração dependente de Deus e agradecido por tudo que Ele já tem feito. Se nós buscássemos ao Senhor em todas as situações, seja nas montanhas ou nos vales, nos momentos bons, nos momentos ruins, fosse tudo igual, mas nem sempre é assim conosco. Eu nunca me esqueço quando eu tive um problemão, mas um problema enorme, e nós estávamos reunidos ali naquela área, num culto de oração, e eu falei, eu não disse o problema, mas eu falei, eu estou com um problema, não tenho como resolver. Eu prego todo domingo que Deus é aquele que trabalha em nosso favor. E daí eu disse, olha, eu queria que os irmãos orassem. E é muito interessante que um por um, na hora que eu sempre digo, você tem um motivo de oração, você tem um motivo de oração, você tem um motivo, você tem um pedido de oração. E naquela noite todos disseram, eu vou orar pelo pastor. E foi tão maravilhoso que eu saí com Israel para abastecer o carro depois do culto, e Deus agiu tão poderosamente que resolveu aquela questão impossível. Naquele mesmo dia, naquele mesmo final de semana. Deus é bom, Deus age, Deus opera dessa maneira. E Josafá estava numa situação também de aprisionamento. Que farei? E ele então temeu e passou a buscar ao Senhor. E apregou o jejum. O jejum muda Deus? Não, o jejum não muda Deus. A gente tem que entender que jejum, na Bíblia, não é para a gente fazer chantagem com Deus, que nem quando o cara está preso, daí ele faz uma greve de fome para ver se fica com pena dele e tiram ele da cadeia. Não. Jejum é um sentimento interior de tristeza, e quando a pessoa está angustiada, ela deixa de se alimentar para se dedicar tão somente a olhar para o Senhor e falar para o Senhor daquele problema que ele está enfrentando. Quando a gente está com um grande problema, a gente até perde a fome, né? Não é assim? E quando a gente está com um grande problema, a gente pode dizer, olha, eu vou me vestir de saco, não precisa se vestir literalmente, mas eu vou me humilhar e jejuar perante o Senhor. E foi o que Josafá fez. E diz a palavra de Deus que Judá se ajuntou para pedir socorro. Pedir socorro. E aquilo que eles fizeram, estavam numa situação complicada, eles não esperaram o exército chegar. Eles se reuniram para pedir socorro, socorro a quem pode livrar, socorro ao Senhor, pedir socorro, reconhecer a fragilidade,
não tem condições, reconhecer que estão esgotadas as possibilidades, reconhecer que agora somente o Senhor pode agir. E eles foram pedir socorro, e muitas cidades vieram para buscar o Senhor e pedir socorro ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Irmãos, semana passada a gente falou que tinha aqueles botões, Cristo sim, igreja não, né? E hoje nós vivemos uma época dos desigrejados, daqueles que apesar do Senhor Jesus ter formado a sua igreja, o Senhor ter estabelecido a sua igreja, o Senhor ter falado que sobre Ele mesmo, que é a rocha, seria estabelecida a igreja, apesar da igreja ser mencionada em todo o Novo Testamento, e Paulo ter fundado igrejas locais em todos os cantos, apesar disso, tem muita gente hoje em dia que pensa que não precisa de igreja, são os desigrejados, mas é na casa de Deus, é no meio do povo de Deus, ali a gente se reúne, ali a gente busca a Deus em comunhão, a gente busca em casa, nós buscamos no quarto, nós oramos no caminho do trabalho, nós oramos em todas as situações, mas Deus se alegra quando o povo de Deus está reunido. Eu perdi a conta de quantos textos que nós já lemos aqui pregando, em que no momento de dificuldade Deus, através do profeta, mandava o povo se reunir para buscar o Senhor. É importante estarmos em comunhão. Por isso que um dos ataques maiores no momento, no mundo, é pelo fechamento das igrejas. No mundo, não é aqui no Brasil não. Para que as igrejas fechem, para que as igrejas se tornem inoperantes. Casa de Deus, povo reunido, na igreja do Senhor, igreja local, como diz a Bíblia, porque se você lê a Bíblia, você não precisa nem ler os versículos, você lê só o enunciado. Paulo escrevendo à igreja que está em Éfeso, Paulo escrevendo à igreja que está em Colossos, Paulo escrevendo à igreja que está lá em Corinto, Paulo escrevendo à igreja da Galácia. Por quê? Porque tinha igreja local para tudo quanto é lado. E Deus tinha esse propósito, por isso que está lá na Bíblia. E o povo, na hora do problema, se reuniu na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Josafá, o líder, o rei, orou. Essa oração é muito importante, irmãos, porque ela desvenda algumas coisas. E a primeira coisa que ela desvenda, a oração de Josafá, é essa daqui, ó. Ele disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão está a força e a potência, e não há quem te possa resistir. Primeira coisa, para resolver aquele problema, porque vinha aquela nação contra o povo de Deus, aquele homem orou tendo conhecimento profundo de Deus. Ele diz: porventura tu não és Deus dos céus, e tu não és aquele que domina todos os reinos da terra? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, Ele é Deus do céu e da terra. Tem gente que acha que Deus é só Deus lá no céu, e daí ficam aqui tentando alcançar o Deus que está lá no céu, fazendo rituais para esse Deus transcendente, para ver se Ele tem um pouquinho de misericórdia e desce aqui um pouquinho na terra para nos ajudar. É uma visão pagã. Mas Deus é Deus nos céus, mas é o Deus das nações, é o Deus que domina aqui na terra. Ele é transcendente
mas Ele é imanente. Ele é o que está aqui agora. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele escolheu o nome. Qual o nome? Emanuel. O que significa? Deus conosco. Deus que se fez carne. Quando Jesus vai ao céu, Ele diz: não vos deixarei órfãos, enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, para que fique com vocês para sempre. Deus na terra, o Espírito Santo, é o transcendente e o imanente, é aquele que domina os céus e os milhares e milhares de anjos, e é aquele que domina a terra e é Senhor das nações. Não tem nada fora do seu controle. E Josafá, quando vai orar, ele diz assim: Senhor, o Senhor é Deus do céu, o Senhor é Deus na terra, na tua mão está a força, na tua mão está o poder, e não há quem te possa resistir. Quando a gente vive assim, é bem melhor a vida, sabe? Quando a gente sabe que Deus é Deus do céu, é Deus na terra. Daí a gente sabe que não está sozinho. A gente sabe que não precisa ficar com mandinga. A gente não precisa ficar com ritualísticas. Que não existe segredo para chegar até Deus, porque basta abrir a boca, Ele está ali. E você pode falar com Ele. E Ele vai agir. E Ele vai transformar qualquer situação. E nele está a força e a potência e o poder. O Senhor reina sobre tudo. Sabe, Jesus, quando viu o reino, diz assim: o reino de Deus está entre vós, ele diz. O reino de Deus está entre vós. Certo? Mas ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós. E também ele dizia: o reino dos céus. E os irmãos percebem que Jesus está ensinando que o Senhor é Deus no céu, é Deus na terra, e Deus dentro dos salvos. Ele tem o domínio completo de todas as coisas. E é para esse Deus que a gente ora. E é com Ele que a gente fala. E ele continua a oração dizendo assim: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Irmãos, aqui é tão importante, porque Deus é Deus no céu, Deus é Deus na terra, Deus tem o reino dos céus, mas Ele também, o reino de Deus está entre nós, e o reino de Deus está dentro de nós. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, mas Ele é um Deus que se relaciona, porque Ele diz assim: Abraão, teu amigo. Então, esse Deus todo-poderoso, Ele quer ter intimidade, a ponto de te chamar de filho, de irmão, como Jesus disse que seria o primeiro entre muitos irmãos, de amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Significa que nós podemos ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, a gente tem que andar com Deus. A gente tem que falar com Deus. A gente tem que abrir o coração a Deus. A gente tem que se permitir ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa intimidade com Deus, nós podemos abrir a nossa vida e falar das nossas limitações, e falar dos nossos problemas. É um Deus tão grandioso, mas é um Deus que se faz amigo. Ele se relaciona, Ele tem intimidade. Às vezes a gente quer um Deus, mas um Deus distante. Nós queremos um Deus, mas um Deus que a gente tenha que olhar para a transcendência, para tentar falar com Ele. Mas Ele é companheiro. A palavra Paráclito é amigo fiel. Além de amigo, é amigo fiel. E Josafá lhe diz: olha, o Senhor prometeu essa terra que nós estamos para Abraão, teu amigo. Você é amigo do Senhor?
Você é amigo de Jesus? Amigo até o ponto de caminhar com Ele? Amigo até o ponto de pedir conselhos? Amigo até o ponto de ter aquele relacionamento em que você conversa com Ele diariamente? Amigo até o ponto de você perceber a presença dEle no trabalho, nos estudos, no dia a dia? Que tipo de intimidade você tem com Deus? Deus, Ele chama você para uma vida profunda, por isso que é mais do que religião, é relacionamento. E ele continua a oração dizendo: e habitaram nela, edificaram-te, nela um santuário ao teu nome, dizendo. Ele começa a dizer o que Deus havia prometido. Ele fala assim: olha, essa terra o Senhor prometeu a Abraão, teu amigo, e aqui nessa terra a gente construiu um templo. E quando esse templo foi edificado, o Senhor prometeu que quando a gente orasse, o Senhor ouviria. E ele diz assim, que orando dentro da casa de Deus, diz assim, ó, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele está falando, olha, nós construímos uma igreja do Senhor. No Antigo Testamento era o templo. E o Senhor prometeu que quando nós estivéssemos reunidos, buscando, clamando, orando, e viesse a fome, e viesse a peste, e viessem as guerras, nós clamaríamos ao Senhor e o Senhor nos ouviria. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Esse é o argumento de Josafá. É isso. Sabe, nós estamos na mesma situação, que a gente está na casa de Deus, reunidos, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor e orando. Significa, se você pedir aí onde você está, falando com o seu amigo, que é Senhor, do céu e da terra, Ele vai te ouvir, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai transformar o teu futuro, Ele vai operar, se você estiver nessa situação, clamando de coração ao Senhor. Ele fala dos seus inimigos e logo em seguida ele diz assim, nosso Deus, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Que oração bonita, irmãos. Josafá está dizendo, diante desse grande exército, dessa grande multidão, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão fixados em Ti. Que coisa maravilhosa quando você tem para quem olhar, sabendo que Deus tem todo o poder, no céu e na terra, para agir. Josafá ele diz, os meus olhos, os olhos do povo, os nossos olhos, estão fixados no Senhor, porque nós não sabemos o que fazer. Talvez você hoje esteja numa situação que você não saiba o que fazer. Às vezes nós passamos por situações assim. Eu já passei por muitas situações em que eu não sabia o que fazer. E em todas elas, os meus olhos estavam fixados no Senhor. Porque de lá viria o socorro. O salmista diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormirá o guarda de Israel. Não dormirá e nem dormitará aquele que cuida de Israel, do seu povo.
Nosso Deus não dorme nem cochila, mas os nossos olhos voltados a Ele. Era essa a situação do povo, quando não sabia o que fazer. Talvez você não saiba o que fazer, mas tem o Senhor aqui, que pode agir na sua vida. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, ouvindo a oração e orando junto com Josafá, né? Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Irmãos, a Bíblia vive dizendo, buscar o Senhor traga a família toda. No começo do culto eu falei assim, o Senhor ama as criancinhas. Não se preocupe, criança é mais agitada, é normal, né? Então deixa a criança que ela está louvando a Deus do jeito dela. Mas traga as suas crianças para a casa de Deus. Traga. Que ela participe do ambiente onde o Espírito Santo está agindo. E aqui, todo Judá, as crianças, as mulheres e os filhos, reunidos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Esse Jaziel era parente de Asaf, né? O que Asaf era mesmo? Asaf era da área de poesia, né? Os salmos de Asaf, lembram dos salmos de Asaf? Asaf é aquele que escreveu salmos lindíssimos. E a gente ainda vai falar sobre isso no estabelecimento no Antigo Testamento, né? Haviam famílias específicas que estavam cuidando de diversas áreas. E daí tinha os filhos de Coré, tinha os filhos de Asaf, tinha os filhos de Jedutum, e cada um numa área relacionada ao serviço da casa de Deus. E esse Jaziel era filho de Asaf. E daí o Jaziel, que foi cheio do Espírito Santo, ele disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Jeosafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, aqui a gente aprende uma coisa, nós falamos no começo do culto, né? A peleja é de quem? De Deus. Peleja é de Deus, aqui nesse caso. A peleja não é vossa, é de Deus. Se a peleja é de Deus, quem é que tem que lutar? Deus, né? É Deus. E não adianta você querer dar uma mãozinha, não. Porque diz assim: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Uma grande multidão, muitos povos, um exército poderosíssimo, e Deus diz: a batalha, a guerra é minha. Nessa batalha vocês não vão lutar, mas vocês vão lá como se vocês fossem. Isto é, vocês vão caminhando na direção do exército inimigo. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação. Essa parte é um terror para quem é ansioso, né? Para quem é muito elétrico. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue obedecer essa parte quando Deus diz: fica aí, fica paradinho aí, deixa que eu faço. Que dificuldade, né? Os que gostam de ter o controle de tudo, como é que é o nome disso mesmo? Os controladores, né? Aqueles que querem dominar todas as situações. Eu já tive experiência com pessoas que tentaram me dominar, né? Queriam me dizer assim: o que eu devo pregar, como que eu devo pregar, qual hino colocar no começo, qual hino colocar no fim, se eu tinha que fazer apelo, se eu não deveria fazer apelo, se a minha mensagem
mensagem parecia uma aula, se a minha mensagem parecia uma programação, né? E quantas vezes? Quem eu devo visitar? Que dia da semana eu devo visitar? Quais casas eu devo dar prioridade? Quais outras casas que eu não devo dar prioridade? Se eu devo fazer um momento de dízimos e ofertas? Se eu não devo fazer um momento de dízimos e ofertas? Se quando eu fizer um momento de dízimos e ofertas eu devo orar no final? Ou se eu não devo orar no final e tal? Porque tudo isso daí vai fazer com que as coisas aconteçam. Quando uma mulher se casa com um cara controlador, ele quer saber onde que ela está, o que ela foi fazer, por que demorou tanto tempo, se pôs gasolina, se não pôs gasolina no carro, se foi por esse caminho, se foi por aquele caminho, se lá no serviço tinha bastante gente para atender ou pouca gente para... Porque parece que se ele não tiver no controle de tudo, as coisas não vão acontecer. Tem alguém assim aqui? Eu quero dominar. Tá? E no reino de Deus, às vezes a gente quer ter o controle de Deus. A gente até faz um itinerário para Deus. Quem que Deus vai salvar, que hora que Ele vai salvar, que dia que Ele vai salvar, o que Ele deve fazer, se Ele deve ir por esse caminho, se Ele deve ir por aqui. Na verdade, irmãos, Deus disse assim, a batalha não é sua. Então, hoje eu quero que você fique parado. E vê a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Porque é isso que Deus quer de nós. Adoração. Em qualquer circunstância. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui não fala de prosperidade financeira como querem alguns, né? Prosperar significa vencer, né? Você vai vencer. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, foram destruídos. Enquanto Deus trabalhava, o que eles faziam? Cantavam, louvavam, adoravam, buscavam ao Senhor. Sabe? Às vezes Deus quer pisar no freio do teu ativismo, para que você caia de joelhos, se prostre, busque ao Senhor, cante louvores, e Deus vai consertando a sua vida. Por quê? Porque você está na comunhão do povo de Deus, porque você está no meio da adoração, porque você está rendendo louvores apesar das dificuldades, porque eles cantaram antes do inimigo ser derrotado, eles adoraram antes, porque eles conseguiram se entregar ao Senhor. E é isso que o Senhor quer. Sabe, o Senhor, Ele chama para isso, para confiar.
Sabe qual o maior ato de adoração de uma pessoa? É quando ela confia e entrega-se ao Senhor. E diz, Senhor, eu estou aqui, minha vida agora é sua. Faça de mim o que quiseres. O Senhor chama para isso. Para que você descanse nos braços do Senhor. Sabe quando aquele bebê desmaia no braço do pai e da mãe, assim, de tão cansado que está, ele descansa e relaxa, naquele colinho gostoso? O Senhor está te chamando para isso, para descansar no Senhor, nos braços do Senhor. Apesar do tamanho das tuas dificuldades, Ele diz, vem aqui, venha para os meus braços, eu quero andar contigo. Eu quero batalhar a sua batalha. Eu quero te ajudar a vencer a sua guerra. Feche seus olhos neste momento. E eu quero te fazer um convite para que entregue o seu problema ao Senhor neste momento. Entregue a sua vida ao Senhor neste momento. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue a sua alma ao Senhor, a sua casa ao Senhor, o seu futuro ao Senhor. E faça um compromisso hoje de andar com o Senhor e somente com o Senhor, em meio a qualquer dificuldade, mas você atrelado ao Senhor pelo resto da sua vida. Faça esse compromisso no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela história de Josafá. Obrigado porque sabemos que podemos confiar em Ti. Que o Senhor pode batalhar as nossas batalhas e nos fazer mais do que vencedores quando nós entregamos os nossos problemas a Ti, o nosso coração a Ti, a nossa alma a Ti. Pedimos então neste momento que o Senhor esteja selando aquele coração que se entrega a Ti neste momento, que o Senhor esteja dando paz a esse coração, que haja nesse coração o desejo de Te adorar, sabendo que o Senhor é Deus no céu e na terra, e que o Senhor tem o controle de todas as nações, de todas as circunstâncias. Esteja abençoando esta vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.